Fala aí, tropinha, mais um vídeo aqui no canal do Júnior, tamo junto aí já, querendo bater aqueles 60 likes. Tô zoando, tropinha aqui, começando, fazendo um videozinho só pra distrair mesmo, porque eu achei que ia ser uma resenha. Já achei um aqui, eu já vou tomar. Eita, papel quisinho, mas tá bom. Já vamos rajando, fazer um emotezinho nele, né, pra ele ficar logo animado. Manda logo o mestre. Nós é, né, tropa? Tô aqui jogando com aleatório, tropa, porque os meus colegas de guilda estão tudo offline aí, mano. Aí eu tava querendo gravar esse vídeo e comecei. Já tem outro aqui, já vamos subir o KPG, rei. Nossa senhora. Já derrubou, o menino é bom. Os meninos é bom. Já vamos aqui avançando. Ó, já derrubaram também. Já vou voltando, já vou. Eita, nossa senhora. O menino é muito peludo. Joga demais, tropa, moleque. Já tô aqui no mestre, tentando conseguir um mestre quase 30, tô zoando, tô pouco ainda, tô conseguindo aí aos pouquinhos, chegando lá, porque na ranqueada tá embaçado, né, tropa, os hacks voltaram, vocês estão ligados como tá, né? Já vamos aqui, né, já tô treinando aqui a movimentação, Ave Maria, tá uma peludo, Chabral ali, o moleque cá, camisona do Corinthians, eu adorei demais essa camisa, você é louco. Já vou avançando aqui, tropinha, já vamos rushando, porque nós é menino rushador. Ih, já vou pela janela, já errei. Ih, gente, tem um carinha aqui, ó. Já vai atirando, nossa senhora, correu, já vai atrás, que é ruxa não, meu filho. Fica aí atrás não. Ih, já caiu um menino nosso. Mas desanima não, nossa senhora. Já tem um aqui, puxou, o cara não foi. Puxei, agora foi. Puxei no outro, foi. Derrubei os dois. Nossa senhora, é muita habilidade, não tem como. Celular bugando. Já vamos finalizando, tropa, porque o bagulho tá doido. Os caras é mestre, filho, não é ruim não. Já vamos finalizando aqui, uau. Já vamos, o menino já tá atrás do outro. Já vamos relando o Katniss. Já vamos aqui olhando, observando. Observando se nós não achamos esses elementos. Mas tô achando que ele não tá mais aqui. Ele já vazou daqui. Eu vi ele em cima da casa, mas acho que não tá. Vou subir pra ver, velho. Se tiver, ele vai tomar o ruchadão do Júnior. Mas eu sou um menino ruchador. É, tropa, ele não tá aqui, ele não tá aqui, né? Eu tenho que ir atrás dele, ele vai tá embaixo. Olha, acho que os meninos achou, os meninos tá atirando nele lá. Atiraram. Ixi, ele morreu, já era. O menino é muito ruxador, mano. Que isso, tropa? Vocês são loucos. É, tropinha. Aqui, um dos primeiros vídeos acho que vai prestar esse, mano. Mas, tipo, não sei se eu vou conseguir dar o boiar, né, mano? Mas eu vou tentar aí, né? Só um rapidinho pra ver se como tá a movimentação do menino. Já vamos aqui observando. Toma, aqui é a águia do deserto dourada. Quem pegou, pegou, tropa. Quem não pegou, não pega mais, viu? Isso aqui acho que vai ficar lendário, tropa. Já vai lá, tropinha na frente, ativando o Alex. Já observei, os meninos são mestres, os meninos são bons. E os meninos não são só de patente, tropa. Já vamos estrefando aqui, já vi o menino lá, já vou atirar, nossa senhora, errei tudo. Já vou ficando comportado, já vou tentando flanquear eles pra ver se consigo, né, matar eles, tropa. Mas tô vendo que os meninos é bom, Olha lá, já rajaram o menino nosso, já deixaram com 2 de vida, nossa senhora, já voltei, já fui, meu amigo passou. Olha ele aqui, achei o menino, tropa, já puxei, 2 capas, caiu. Ave Maria, doido. Nem é peludo não, menino. Já vou aqui atirando no outro, bugou tudo. Nossa senhora, apertei as configurações. Volta. Ixi, Maria, que o bagulho tá bugando no meu celular, tropa. Mas assim mesmo, ixi, nem deu pra matar ninguém, tropa. Os meninos são muito peludo. Tá bom, tropa, tá bom. A movimentação tá boinha, né? Tá ruim não. Pegar um celular melhor aí, tropa. Vocês vão ver o bagulho ficar insano, tropa. Tô vendo que agora vai ter o Max, né? Ave Maria, doido. Só capão em 4K, tropa. Já vamos observando aqui, botando gelinho. Gelinho agachado pra... Esse aí é o próprio emulador. Os caras ficam falando que eu sou emulador, mas é habilidade mesmo. Nem se acha um menino. Já vamos aqui avançando por cima, que nós quer garantir o boiar. Tô vendo que vai dar o boiar fácil agora, hein, tropa. Os caras tão deixando nós ganhar. Então não, os caras tão tomando pau, tropa. Ixi Maria, tenta atirar ali, não tem ninguém. Observei aqui, os meninos estão lá tretando, cada quem no seu canto. Eu acho que eu vi um ali no cantinho, mas ele vai estar na caixa, tropa. Vamos observar. Olha o bracinho, já viu o bracinho? Tá lá, tropa. Já vamos pegando aqui a granadinha. Já vamos tracar a granadinha nele. Tome, agora corra, sacana. Ixi Maria, já jogaram granada aqui. Para o celular de bugar. Celular bugador.
Aí vai, já avistei o menino aqui, já tá rushando em mim. Nossa, se ele subiu o cabo pé aí. Que isso, tropa, o bagulho que foi insano agora. O menino é bom. O menino derrubou, chegou derrubando, o menino é bom. Já chegou derrubando, tô vendo que vai me salvar, hein, tropa. Vamos ver se ele vai me salvar. Chegou pra perto de mim. Eu acho que esse menino tá bugado, tropa. Esse menino tá bugado, tropa. E ele vai me deixar aqui no chão. Nossa senhora. Me salva, filho d'égua. Ixi, tentou salvar de novo, tá bugado, não tá indo, tropa. O que aconteceu? Eu vou ficar no chão, ele rushou. Nossa senhora, morremos. Não deu bom, tropa. Na última pra ganhar, nós até fomos bom, hein? Fomos bom. Mas assim mesmo, tropa. Vamos pra cima, pra cima. Já comprei aqui uma Thompsonzinha, um gelozinho. Acho que essa vai dar o bom. Nós já vamos meter o ruchadão, que nós é menino brabo, nós é menino ruchador. É, tropa, desculpa se eu falo muito assim jogando, porque, fi, nós é brabo. Já vai avançando. Olha lá, o gelinho, o gelinho. Ixi, agora vamos começar, né? Jogar sério agora. Jogar sério, tropa. Já mutei os meninos aqui, tropa, porque os meninos tem uns que ficam falando merda, tá ligado? E pode estar o YouTube entendendo errado aí, tá ligado? Ixi, já vai colocando o gelinho aqui, salvando meu colega. Que gelo rápido, vocês viram, tropa? Já jogaram granada pra cá, já granada pra lá. Ixi, granada pra todo lado, tropa. Não dá pra ir, mas tá bom, né? Morri, tá bom, tropa, tá bom, tropa. Vamos ver se o menino é bom, vamos ver se o menino é bom, nós agora. Tem um dos meninos caídos lá, já estão salvando. Tem um do nosso caído já. Nossa senhora, tropa. Olha ele aí. Já vai o Ítalo. O Ítalo é menino brabo. Chablau. Esse Chablau tem cara de ignorante. Já estão observando ali. Já flanquearam. Chablau já tá tudo ruxador, todo enraivado. Já vai o quê? Já tá rajando gelinho, né? Rajando gelinho. Ixi, aquela arma que nem apelona, menino. Tomou outro tiro. Ave Maria, caiu. E amassaram, filho. É assim mesmo, tropinha. Tô vendo que o menino é bom também, né, filho? Eles não pararam de jogar, não. Jogo bom é assim, disputado. Já vamos pegando aqui um gelinho, uma Thompson, porque minha especialidade é Thompson. 12 é do meu colega aí, Andrei. Tamo junto aí, Andrei. É nóis, o moleque também tem um canal aí, tropa. Insano. O líder da minha guilda aí, joga muito, moleque. Já tá no nível 60 e pouco, mano. Joga demais, tem que dar moral pro moleque. Já vamos avançando aqui. Nossa senhora, tomei um tiro daquela arminha. Já vamos correndo desse jeito, porque se tomar outro nós cai, né, tropa? Já sabe como é, né, essa arminha. E já vamos aqui, né, observando o movimento. E já estamos, o que? Já estamos aqui, já estamos no ruxamento, aí. É, tropa, lembra também, aí. Olha um aqui já, ó. Já vamos rajando, só peitão mesmo, botando derrubar. Ixi, tomei aquela balinha que passa o gelo, tropa. Essa arma é muito roubada. Meu colega derrubou já, tá me salvando aqui. Nossa senhora, já gostei desse cara aí, mano. Valeu, mano. Agradeço aí, tropa. O moleque foi insano agora, já tão rushando. Então, já um abraço pra Luan aí também, o canal Luan aí, Bugador, FF, joga demais. E acabou, tropa. Então, um abraço aí pra Luan, tamo junto, que comentou lá sobre mim no vídeo dele. Tamo junto, Luan, é nóis. Valeu, tropinha, obrigado por tá aí assistindo o vídeo. Tamo mestre, né? E agora o que? É nóis, Japinha. Tuts, quero eu. Obrigado a todos por assistir aí. É nóis, tamo junto. E o que? Vai vir o que, tropinha, agora? Já estamos no mestre, o que? No 13, tropa. Nós é insano. Tamo junto, tropa. Se inscreve, deixa o like, é nóis e tchau.